lembra que eu sempre enfatizei muito isso, que a imagem ela não vai substituir uma boa anamnese, um bom exame clínico e o exame histopatológico, mas ela vai auxiliar no diagnóstico, no plano de tratamento, no planejamento, né, na abordagem cirúrgica e na evolução do tratamento. E se falando em imagem, eu não posso deixar de citar esses tópicos quando eu vou descrever uma imagem, uma lesão propriamente dita. Então, eu tenho que falar da estrutura interna, da forma, da periferia do contorno, da localização e do efeito que essa imagem está causando nas estruturas anatômicas adjacentes. Então, como eu descreveria uma imagem? Primeiro eu começo falando, é uma imagem radiolúcida, é uma imagem radiopaca, é uma imagem mista, é uma imagem radiolúcida com focos radiopacos em permeio no interior dessa lesão? Essa lesão, ela é unilocular, multilocular, ou ela é irregular, eu não consigo saber onde ela está começando, né, e onde ela está terminando. A periferia e o contorno é corticalizada, não é corticalizada? A localização, está localizado abaixo do canal mandibular ou entre os incisivos centrais superiores. E os efeitos sobre as estruturas anatômicas adjacentes. Essa lesão desloca dente, reabsorve raiz, não está reabsorvendo raiz. Então, isso tudo aqui, quando eu me deparo com uma imagem, uma lesão, eu preciso descrever isso tudo no meu laudo. Só que para eu dizer isso tudo, para eu olhar essa imagem e descrever, eu preciso saber primeiro o que é normal. Então, assim, quem foi meu aluno sabe que eu adoro um papo, uma conversa. Então, eu botei esse quadro aqui para a gente, né, conversar um pouco sobre o que é normal. Se eu mostrar esses dois quadros para vocês, vocês vão falar, não, professora, esse quadro de tênis, mouse, celular na cabeça, não, esse quadro não é o quadro verdadeiro. O quadro verdadeiro é o outro. Porque eu acredito que vocês já tenham visto esse quadro, né? Tem até a Havaiana com esse quadro, com essa imagem. É uma imagem comum, né? Um quadro que a gente está acostumado a ver, que eu acredito que vocês já tenham visto. E esse outro quadro eu nunca tinha visto, e eu tive a oportunidade de ir na galeria onde esse quadro está. E quando eu olhei esse quadro, a primeira coisa que eu pensei foi: não, esse quadro não é normal. Né? Não tá, se vocês olharem aqui, ele não está totalmente pintado em algumas partes, né? Parece que está um esboço, um rabisco ainda. E estávamos com uma guia que era brasileira, então ela explicou para a gente em português, e ela explicou que Leonardo da Vinci não acabou esse quadro, então esse quadro é um quadro realmente que está inacabado, e que ele era procrastinador, né? Deixava algumas coisas inacabadas, etc. E agora eu estou aqui contando essa história para vocês, porque eu não só hoje em dia reconheço esse quadro, mas eu conheci a história dele. E quando vocês olham uma imagem, quem está nos períodos mais abaixo, né? Às vezes vocês não conseguem reconhecer o que é normal, saber que pode ser uma extensão, né, anterior do seio maxilar, desse lado também uma extensão anterior. Conseguimos ver aqui uma imagem radiopaca abaixo do terço apical do dente 46, que representa só uma esclerose óssea idiopática. Então, vocês veem, às vezes, tipo, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo na radiografia? E muitas vezes vocês nem veem nada. Eu me lembro que quando eu dava aula para vocês, às vezes a gente mostrava o lado, pegava uma pedra apical, mostrava, esse é o lado direito, dente 16, 17. Vocês tinham um pouco de dificuldade, porque é a primeira vez que a gente está se deparando com aquilo. Então, para a gente é novo. Então, a dica que eu dou, peguem uma radiografia, né, normal, peguem o livro, estudem anatomia, porque quando vocês olharem e não estiverem reconhecendo que é uma variação da normalidade ou que é uma estrutura normal, vocês vão saber, né, o que pode ser. Então, muitas vezes, alguns alunos falavam, nossa, mas o que é essa imagem radiolúcida abaixo aqui dos molares inferiores?
Essa região é a região onde fica alojada a fóvea submandibular, né? É onde se aloja a glândula submandibular. E aparece justamente como imagem radiolúcida abaixo dos molares. Só que para a gente saber isso também, não adianta só eu ter uma pedra apical. O ideal seria eu fazer outro exame. Mas já sabendo, outro exame radiográfico, uma panorâmica, por exemplo. Mas eu já sabendo que ali é onde fica uma estrutura anatômica, isso não vai me assustar. Não vai me chamar tanto atenção. Então, vamos começar pelos cistos, tá? Com a definição, o que é um cisto? O cisto, ele é uma cavidade patológica que ela pode ser preenchida por material líquido ou semissólido, delimitada por epitélio e circundada por uma parede ou cápsula bem definida de tecido conjuntivo. Então, se a gente pensar, por exemplo, num coco, no seu interior tem um material líquido, né, ou semissólido, aqui estaria delimitada pelo epitélio, que seria a casca do coco, e aqui a parede ou a cápsula de tecido conjuntivo. Então, eu gosto sempre de associar, né, essa imagem. E existem os cistos odontogênicos e os não odontogênicos. Os cistos odontogênicos, como já está dizendo para a gente, está relacionado com a formação dos dentes, ele está relacionado com a odontogênese e resultante da proliferação de raízes epiteliais. Pode ser da bainha de Hertwig, do órgão do esmalte ou da lâmina dental. E eles podem ser de origem inflamatória ou de desenvolvimento. E os não odontogênicos, também já diz, ele não está relacionado com odontogênese. Ele está relacionado com aprisionamento de restos epiteliais durante a fusão dos processos da embriogênese, então da formação do embrião. Os cistos inflamatórios, nós temos o cisto radicular, que é o mais comum nos maxilares, o cisto residual, que nada mais é um cisto radicular que continuou ali no osso após a extração desse dente, e o cisto colateral inflamatório, que na classificação da OMS de 2017 ele teve essa nova classificação, antes ele era chamado de paradentário. E os cistos de desenvolvimento, nós temos o cisto dentígero, o queratocisto odontogênico e o cisto periodontal lateral. Aqui mostrando a classificação da OMS de 2017, que é uma classificação que a gente tem desde 1971, que foi uma tentativa de classificar as neoplasias, né, os cistos e os tumores odontogênicos. A gente não vai falar de todos, né, mas só para vocês verem. Então, o cisto radicular, ele envolve o periápice de um dente erupcionado com origem relacionada a eventos secundários à necrose pulpar. Então, essa necrose ela pode ter ocorrido através de uma lesão cariosa que atingiu a câmara pulpar, infeccionou esse conduto radicular e gerou essa lesão ali no periápice. Ou o traumatismo dentário, causando a necrose pulpar e a lesão periapical, né? As características clínicas. Eu já falei que é o tipo mais comum nos maxilares. Acomete adultos entre a terceira e a sexta década de vida. Eu não gosto muito de ficar enfatizando em algumas lesões a faixa etária, porque pode ocorrer, né, numa ampla faixa etária. Por exemplo, eu posso ter um paciente de 10 anos de idade, tem uma cárie, uma lesão cariosa grande, atingiu a câmara pulpar e pode gerar um cisto radicular. É discretamente mais predominante em homens. Uma informação importante é que esses dentes não têm vitalidade pulpar, então são dentes não vitais. Isso é muito importante, eu vou falar para vocês por quê. E os cistos maiores, a gente pode observar um aumento de volume, né, na boca do paciente. Características radiográficas, uma imagem radiolúcida, meu desenho aqui, gente, eu que desenhei, tá? Se falar que não parece um dente, né, já sabe. Então, é uma imagem radiolúcida, unilocular, circunscrita, bem delimitada, associada, então, ao terço apical de um dente, que sofreu um trauma ou tem uma lesão cariosa. A gente caracteriza como cisto radicular quando esse diâmetro está maior que 2 centímetros. Por exemplo, nessa periapical que a gente está observando aqui,
Esse dente 32, ele tem uma imagem radiolúcida, bem delimitada, ela não está muito corticalizada, né? Não está muito circunscrita, pode estar na transição de um granuloma periapical para um cisto radicular. Só que radiograficamente é difícil, né, a gente saber se ainda é um granuloma ou se é um cisto. O cisto geralmente está mais redondinho, mais corticalizado e com esse diâmetro maior que 2 centímetros. Esse dente aqui não vai virar, né, um cisto radicular, porque esse canal já foi tratado. Então, a probabilidade vai ser de regredir e ter uma neoformação óssea aqui nessa região. Os cistos de longa duração, eles podem ter pequenas radiopacidades no seu interior. Pode gerar reabsorção dentária, abaular cortical e deslocar o canal mandibular. Então, ele pode crescer, né, bastante e causar isso tudo. Aqui eu vou mostrar uns casos para vocês. Vocês vão ver que toda característica radiográfica, eu vou falar uma imagem radiolúcida, circunscrita, bem delimitada na maioria das vezes, mas o radiolúcida, vocês se lembram lá da rádio, que quando o raio-x ele passa por uma estrutura livremente, essa imagem ela vai ficar como? Radiolúcida. Por exemplo, o seio maxilar. Não tem ar dentro do seio maxilar? Como ele se comporta na radiografia? Radiolúcido. E o cisto não tem líquido ou material semissólido? Então, a imagem do cisto vai ser radiolúcida. Esse paciente, essa radiografia até de um paciente, foi semana, acho que retrasada, no pedido estava escrito, paciente sofreu pancada na região de incisivos. E isso, gente, ajuda muito no diagnóstico, né? Me ajuda o radiologista e ajuda o cirurgião dentista. Porque senão a gente fica pensando em muitas outras coisas, muitos diagnósticos diferenciais. Por exemplo, o queratocisto odontogênico pode também ocorrer na região dos incisivos laterais e caninos. Então, quando eu vi no pedido, estava escrito pancada, eu logo pensei primeiro, pelo tamanho, num cisto radicular. Essa paciente, então, tinha também a periapical, né? Aqui a gente dá para ver. Parece que o epicentro da lesão é bem nessa região do 21. E aqui a gente só vê metade da lesão, né? Na panorâmica a gente consegue ver que está bem maior. E o apinhamento também aqui desses dentes, e o 21 está um pouco obstruído também, né? Em relação ao 11. Isso, gente, na panorâmica e na periapical. Eu não vou conseguir ver se abaulou cortical, se rompeu cortical vestibular e palatina. Então, para a gente ter essas informações completas do caso, em alguns casos, a gente vai indicar a tomografia computadorizada de feixe cônico. Esse já é outro caso. Então, é um paciente que olhando aqui nas reconstruções axiais, eu consigo ver que ele tem lesão no dente 11, né? No 21 e no 22, indo até a distal aqui do 23. Aqui, ó. Então, o 21, 22 e o 23 não tem canal tratado. Eu não sei a história desse paciente, mas pelo que eu estou vendo geral, né, na cavidade bucal, eu vejo que o 11 tem um canal que não foi completamente obturado, então o terço apical ainda tem luz de canal. Aqui cortou um pouco o volume, porque não foi para essa região, mas eu consigo ver o dente 24 e o dente 25 com lesão também, essa imagem hipodensa. Na tomografia nós vamos falar hipodenso, que é o radiolúcido, e hiperdenso, que é radiopaco. Então, eu vejo essa imagem hipodensa abrangendo todo o terço apical aqui do dente. Não pegou todo, né? Mas aqui a gente consegue ver o dente 24 e o dente 25, tá? Então, eu consigo ver o tamanho dessa lesão, né? Eu posso ter a dimensão, né? Consigo mensurar aqui a lesão e ver o que ela está causando, né? Nas estruturas adjacentes. Aqui eu consigo ver que ela abaulou, adelgaçou cortical, tanto vestibular quanto palatina. Então, eu tenho uma informação geral mesmo. Aqui os cortes oblíquos. Então, eu vejo que o 22, ó, rompeu a cortical vestibular. Eu vejo que essa lesão vai até distal do dente 23, igual a gente estava vendo lá na reconstrução axial.
O 24 também consigo ver que tem calcificação aqui, né, no terço apical do 24, e o 25 cortou, então não botei aqui. É o mesmo caso, agora as reconstruções coronais e as reconstruções 3D, que são só ilustrativas mesmo, a gente não vai diagnosticar numa reconstrução 3D. Vejo aqui a luz do canal novamente, vejo a lesão desse dente 11, do 21, aqui o 22 e o 23. Então, em todas as reconstruções, eu dou informação, né, dessa lesão para o cirurgião dentista que solicitou. Lembra que lá no primeiro slide eu falei com vocês sobre a vitalidade pulpar? Algumas lesões, né, principalmente a displasia cemento-óssea, pode parecer bem quando ela está na fase osteolítica, fase inicial, uma lesão periapical. E para eu ter certeza que é uma lesão periapical, eu preciso fazer o teste de vitalidade pulpar. Por exemplo, nesse caso, se não tivesse essa imagem radiopaca aqui no 31, eu ia ficar um pouco, né, na dúvida, mas eu ia pensar, esse paciente tem lesão em quase todos os incisivos inferiores, só aqui no 41 que não aparece, mas eu ia dar como diagnóstico diferencial a displasia cemento-óssea periapical em fase inicial. Só que esse dente me ajudou, o 31. Então, quando eu vejo Quando eu vi essa imagem radiopaca com halo aqui radiolúcido, a primeira coisa que eu pensei foi que esse dente tem uma displasia cemento-óssea periapical na fase de maturação, que é a fase final, onde esse tecido ósseo já se tornou um tecido fibroso, e os outros estão na fase inicial. E eu falei para vocês também da idade do paciente, do sexo, às vezes a raça. A displasia cemento-óssea, ela comete mulheres de meia idade e geralmente as pacientes são negras. Essa radiografia aqui, a gente consegue ver uma imagem radiolúcida, unilocular, circunscrita, bem delimitada, associada, projetada inferiormente aos terços apicais do 48. Só que se você observar bem essa radiografia, você vê laminadura nesse dente, você vê o espaço do ligamento periodontal. Então, olha, eu acho que não pode ser um cisto radicular. E esse paciente fez uma tomografia e a gente conseguiu ver que era um defeito ósseo de Staffney, que é um defeito de desenvolvimento. Então, ele pode ser chamado de uma variação anatômica. Então, foi exatamente o que eu falei. E, geralmente, o defeito ósseo de Staffney, ele se apresenta abaixo do canal mandibular. Mas a radiografia, ela não é uma projeção? Então, principalmente a periapical, dependendo da angulação, aqui está aparecendo que ela está acima, né? Está sobre o canal mandibular. Quando a gente fez a tomografia, a gente viu que era um defeito ósseo de Staffney. E aqui, esse dente está calcificado, tentaram obturar, a gente vê reabsorção no terço apical, né? E tem uma imagem radiolúcida aqui no periápice. Então, provavelmente é uma lesão periapical, ainda não virou um cisto radicular. Mais um caso de tomografia, esse caso aqui está em transição, né? Ele ainda é um cisto radicular, mas provavelmente vai virar um cisto residual, se extraírem essas raízes e não removerem o cisto. Aqui mostrando a dimensão também, né? O canal mandibular, a cortical está íntegra, então não acometeu, essa lesão não acometeu o canal mandibular aqui embaixo e a mensuração, né, da lesão. Então, como aqui ele estava em transição, cisto radicular, o paciente ainda tem o dente aqui, ó. Extraiu o dente, ficou o cisto radicular, a gente chama de cisto residual, porque não tem mais raiz ali. E ele vai permanecer no interior do osso. Qual é a etiologia? Mesma coisa do cisto radicular. Lesão cariosa ou traumatismo dentário, porque ele primeiro foi um cisto radicular. Mais imagens. O cisto residual, ele pode ser confundido, dependendo do lugar que ele se encontra, com queratocisto odontogênico.
Só que o cisto residual, ele tem um maior potencial de expansão, né? O cisto radicular e depois o residual tem um potencial maior de expansão óssea do que o ceratocisto. É o mesmo paciente, essa radiografia. Então, essa primeira foi, sei lá, um ano antes dessa segunda, mais ou menos. E aqui a gente consegue ver que tem uma imagem radiolúcida, unilocular, está um pouco, né, corticalizada, assim, a gente ainda não vê bem essa cortical. E aí, já na segunda imagem, nem parece, né, o mesmo paciente. Esse aqui já tem coroa, pino, núcleo, mas é o mesmo paciente. E olha como essa lesão aumentou, né? Então, como ele não tem o 25, o diagnóstico de escolha seria o cisto residual e ele cresceu, né? Ninguém removeu ele ficou aí. Mais uma imagem aqui. Então, aqui, ó, uma imagem radiolúcida, corticalizada, unilocular, bem delimitada, podendo representar um cisto residual. E aqui do lado, um cisto radicular. E por que esses cistos, gente, eles têm esse halo radiopaco? Alguém quer falar? O cisto, ele tem esse halo radiopaco por causa do mecanismo de defesa do organismo. Então, o organismo está tentando fazer com que a lesão não cresça. Então, ele vai fazendo essa reação, né, óssea em volta ali da lesão. Se for uma lesão de crescimento rápido, a gente não vai ver esse halo circunscrito, corticalizado, tá bom? Então, aqui a gente fica um pouco na dúvida, né? Um cisto residual grande. Como segunda opção, também poderia colocar um queratocisto. Sempre puxando, né, um segundo diagnóstico. A gente coloca um primeiro, segundo, terceiro. O importante é vocês observarem e identificarem a lesão, né? O diagnóstico, às vezes a gente vai errar. Por exemplo, o radiologista, muitas vezes ele não sabe se a primeira hipótese que ele botou estava correta. Porque a gente não tem esse contato com o laboratório de patologia, né? O dentista fez a biópsia, mandou para o histopatológico e o radiologista não sabe se o que ele botou primeiro ou o que ele botou em segundo estava correto. Agora a gente vai falar do cisto colateral inflamatório. Ele envolve preferencialmente a distal de molares inferiores, semi-inclusos e com histórico de pericoronarite. A etiologia, pelo acúmulo de biofilme ou placa, como agente causador da inflamação, estimulando a formação desse cisto. A imagem é uma imagem radiolúcida, unilocular, bem definida, localizada preferencialmente aqui na distal dos terceiros molares semi-inclusos e distalmente, né, usualmente localizada na distal dos mesmos. Por que eu enfatizei que é um dente semi-incluso? Porque o cisto dentígero, geralmente, o dente está incluso, e aqui não. Aqui o dente já está semi-incluso. Então, como a gente pode ver nessas imagens, e são pacientes, às vezes, até mais velhos, né, do que no cisto dentígero. Aqui, ó, o 38. Tem uma imagem radiolúcida, unilocular, bem delimitada, na distal do dente 38. Então, aqui, primeira hipótese, o cisto paradentário. Mesma coisa, ó. Pode ser só uma dilatação do espaço folicular? Esse espaço pericoronário pode estar dilatado? Pode. Só que vocês vão ver, eu vou falar o que a gente considera um espaço folicular normal. Para molares, a gente tem autores que consideram de 2,5 a 4 milímetros, 3, 4 milímetros para molar, e para canino até 5 milímetros. Nesse caso, não está tão, né, aumentado, mas a gente tem que chamar a atenção. Aqui, ó, bem característico, tá? Ainda não tem aquela margem corticalizada, mas está bem característico do cisto paradentário. Aqui mais ainda,
tá? Um dente semi-incluso, vem aqui um pouco abaixo da junção amelo-sementária até a porção coronária. E agora, a gente acabou de falar dos inflamatórios, vamos começar a falar dos cistos de desenvolvimento. O primeiro que a gente vai falar é o cisto dentígero. Ele se forma ao redor da coroa de um dente não irrompido, então um dente incluso, causando a expansão do seu folículo, que permanece preso à região cervical pela junção amelo-sementária. E a etiologia acredita-se que começa com o acúmulo de fluido nas camadas do epitélio reduzido do esmalte, ou entre o epitélio e a coroa do dente não irrompido. É o segundo tipo mais comum dos cistos ósseos maxilares, ele fica atrás, então, só do cisto radicular. Então, esse aqui é o primeiro que, quando a gente olhar uma imagem radiolúcida, circunscrita, unilocular, associada à coroa de um dente não irrompido, principalmente se a cortical começar ali na junção amelo-sementária, a primeira coisa que a gente vai pensar é no cisto dentígero, porque é o segundo mais comum. Pode estar associado, então, a terceiros molares ou caninos superiores, mas também pode acometer outros dentes, às vezes um dente supranumerário também. E ele tem a propensão de deslocar e reabsorver os dentes adjacentes. Aqui eu falei para vocês, ó, da classificação do espaço folicular normal. E esse cisto dentígero a gente pode visualizar na radiografia de 3 formas, né? Ele tem 3 padrões. O padrão central, o padrão lateral e o padrão circunferencial. Então, aqui algumas imagens, um dente incluso. Então, todas as do cisto paradentário que eu mostrei para vocês, o dente estava semi-incluso. E agora aqui os dentes estão inclusos. Então, esse 38 incluso, com essa cortical do cisto começando aqui um pouco abaixo da junção amelo-sementária, envolvendo toda a coroa desse dente, indo até o outro lado da coroa, né? Na junção amelo-sementária do outro lado. E aqui está bem característico de um padrão circunferencial. Um canino, lembrando que o espaço folicular do canino é sempre maior, mas aqui está aparecendo bem um padrão lateral, né, do cisto dentígero. Então, a gente chama atenção e coloca no laudo. Esse aqui está premiado, né, porque tem um supranumerário aqui, tem um supranumerário aqui, tem uma alteração morfológica, né, entre esse supranumerário e o 38. Parece ter um cisto paradentário aqui, a imagem bem característica, né, na distal desse dente semi-incluso. E aqui eu não consigo dizer pela panorâmica qual a origem desse cisto, mas eu sei que aparentemente tem um cisto dentígero nessa região pela forma como a gente observa a imagem. Aqui também bem característico, não está, né, com essa margem tão corticalizada. Se tiver infecção secundária, esse halo também vai desaparecer na radiografia. Aqui um padrão lateral, né? Então ele vem daqui, desce, é maior, né, desse lado e volta aqui para a junção amelo-sementária. Então essa é a radiografia periapical, ó. Vindo aqui da junção para a lateral e do outro lado não tem esse espaço tão aumentado. Então, esse aqui é bem característico do padrão lateral. O cisto dentígero também tem uma característica de deslocar... Desculpa, gente. De deslocar o dente envolvido para a direção apical. Então, se for um canino, vai deslocar lá para o assoalho de órbita. Se for um molar inferior, pode ir para o processo coronoide e a cabeça da mandíbula, né? Incisura aqui. Ou também para a base mandibular. O ameloblastoma também tem essa característica. Então, a gente colocaria, né, como diagnóstico diferencial o ameloblastoma. Aqui um padrão circunferencial também bem característico, a junção amelo-sementária, envolvendo toda a coroa do dente até a junção amelo-sementária do outro lado. O cisto periodontal lateral. Ele se desenvolve ao longo da superfície lateral da raiz de um dente
tal. Então, é importante a gente fazer o teste de vitalidade pulpar sempre nesses dentes envolvidos. Ele não vai estar no terço apical, ele vai estar mais lateral, né, entre um dente e outro. E a etiologia acredita-se que se originem de restos epiteliais de mala 6 no periodonto, na superfície lateral da raiz. Se aparecerem vários cistos, como se fossem vários cistos pequenos, esse cisto periodontal é chamado de cisto botrioide. É uma imagem radiolúcida, bem delimitada, localizada, então, lateralmente as raízes do dente. Esses dentes têm vitalidade pulpar, isso é muito importante. E acomete de 50% a 75% na mandíbula. E aqui, ó, é a variação, né? Pequenos cistos são chamados de cistos botrioides. Então, aqui uma radiografia panorâmica, bem característico, mas eu não vejo muito essa margem, né? Esse halo radiopaco envolvendo ele. Então, eu pediria uma pele apical e faria o teste de vitalidade pulpar nesses pacientes. Diagnóstico diferencial, a gente poderia colocar um querato, se tivesse vitalidade pulpar nesses dentes. E esse está bem característico, né? Bem bonitinho. Entre o 32 e o 33, imagem radiolúcida, unilocular, circunscrita, bem delimitada. Agora, queratocisto odontogênico, que assim é o mais importante, é o mais agressivo dentro dos cistos. Em 2005, na classificação da OMS, passaram ele para tumor devido a essa agressividade e esse potencial de recidiva dele. Mas em 2017, ele voltou a ser cisto, tá? É uma lesão cística, intraóssea, apesar da agressividade do potencial infiltrativo, é benigno. E a etiologia é desconhecida, mas acredita-se que são remanescentes da lâmina dentária, que sofreram mutação ou inativação do gene PET1, levando a alterações celulares. Acomete uma ampla faixa etária, mas a maioria está entre a segunda e a terceira década de vida. Maior incidência no sexo masculino, região posterior de mandíbula, mas né, a maioria dos casos, mas ele pode ocorrer em outras regiões, mais raro, mas acontece. Ausência de sintomatologia inicial, isso também eu esqueci de falar com vocês lá no início da aula. A maioria, gente, dos cistos odontogênicos e dos tumores odontogênicos não vai ter sintoma e não vai ter sinal, né, clínico. Então, por isso a radiografia também é importante, porque é na radiografia que a gente vai poder observar. Tem uma alta propensão de recorrência. Acredita-se que devido a por conta dos cistos satélites ou fragmentos de epitélio deixado depois da remoção cirúrgica, ele tem um revestimento delgado, friável, então na hora da enucleação, às vezes é difícil remover, né, totalmente. E aí acredita-se que essa alta taxa de recidiva seja por conta disso. E ele voltou a ser cisto porque alguns pesquisadores viram que quando é feita a descompressão, esse cisto começa a regredir. E isso não acontece nas neoplasias, tá? Mesmo você fazendo a descompressão, esse tumor vai continuar crescendo. Então, por isso, voltaram ele para cisto. As características radiográficas é uma imagem radiolúcida, com margens escleróticas e bem definidas. Tudo isso aqui que eu estou falando está bem definido, tá? Lembrem disso, que no final vocês vão entender. Em alguns casos, a gente pode observar septos curvos, que pode lembrar uma lesão multilocular, mas a maioria das vezes vai ser unilocular. Está associado a um dente incluso, 44% dos casos, e 90%, em 90% dos casos a gente vai visualizar posteriormente os caninos. Outra coisa muito importante, tudo que eu boto em vermelho é para chamar a atenção de vocês. Ele tem um crescimento antero-posterior, né? Um crescimento mesio-distal. Diferente, por exemplo, do ameloblastoma. Então, vamos dizer assim, o queratocisto é mais contido,
né? Apesar de agressivo, ele é mais contido, ele cresce mais nesse sentido antero-posterior, já o ameloblastoma é mais espaçoso, né? Vai crescendo o vestíbulo lingual, então essa é uma grande diferença. Ele tem mínima expansão das tábuas ósseas, ele expande. Lembrando, gente, eu vou, né, sempre enfatizo isso. Isso, assim, é a maioria dos casos, mas pode ocorrer uma variação. Ele pode deslocar e desloca, né, as raízes dos dentes, e ele não reabsorve tanto raiz. No queratocisto não é tão comum a reabsorção radicular. Então, ele reabsorve menos que o cisto dentígero e menos que o ameloblastoma. Outra característica é que, diferente do cisto dentígero, que é da junção amelocementária, né, envolve toda a coroa e vai até o outro lado, ele pode se ligar-se ao dente em posição mais apical. Então, do jeito que a gente está vendo aqui nessa imagem. Eu vejo aqui uma imagem radiolúcida, unilocular, circunscrita, bem delimitada, mas ela está começando no terço apical e não na junção amelocementária. Mais um caso, então, aqui a gente poderia ser um cisto radicular? Pode ser também, mas um diagnóstico diferencial será o queratocisto. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar se, às vezes, trata todos os dentes do canal desses dentes. E era um queratocisto, então não vai adiantar, né? Ele vai continuar crescendo. Eu tenho que saber o histórico desse paciente, se sofreu algum trauma, se tinha alguma cárie ali que atingiu a câmara pulpar. Mas, às vezes, para fazer o laudo, eu não tenho todas essas informações. Então, aqui também, né, a radiografia periapical, eu vejo que o epicentro dessa imagem é no dente 22. Então, como eu falei, o queratocisto não pode ocorrer nessa região. Então, poderia ser um queratocisto. Essa imagem foi cedida pela professora Jéssica, e aqui a gente consegue ver bem essa característica de crescimento antero-posterior, né? Ele até cresce aqui um pouquinho para inferior, mas a maior parte do crescimento é antero-posterior. Desloca também um pouco esses dentes para o terço apical. Aqui também outra imagem parecida, né, com essa, mas está bem menor. E uma peculiaridade dos queratocistos é que quando a gente observa múltiplos queratocistos, eles podem estar associados a uma síndrome, que é a síndrome de Gorlin-Goltz, também chamada de síndrome nevo-basocelular. Então, desculpa a imagem, mas é uma imagem do livro, então às vezes não fica tão boa, né? Mas aqui a gente consegue ver que tem uma lesão bem grande, né? Chegando até aqui a distal do 43, bem delimitada, eu consigo ver onde ela começa, onde ela termina, com um dente envolvido. Nesse caso, não está reabsorvendo raiz, que o queratocisto ele não é tão comum reabsorver. Vejo outra lesão desse lado e também vejo aqui no canino. Então, estou vendo múltiplos cistos. Pode estar relacionado, então, com a síndrome de Gorlin-Goltz, que esse paciente ele vai ter múltiplos carcinomas basocelulares, vai ter calcificação intracraniana, vai ter alteração costela bífida, vai ter outras alterações, né? E uma delas são esses múltiplos cistos. Agora, os cistos não odontogênicos. Como eu falei lá no início, eles não vão estar relacionados com a odontogênese. Então, nós temos o cisto do ducto nasopalatino, que é um cisto originado do epitélio embrionário do ducto nasopalatino, também chamado de cisto do canal incisivo ou cisto nasopalatino, e ocasionalmente ele se forma quando remanescentes de epitélio embrionário do ducto nasopalatino passam por proliferação. Quais são as características clínicas? Distribuição ampla, maior nos pacientes de 40 a 60 anos, maior incidência, sexo masculino, aumento de volume no palato. Prestem atenção, porque geralmente, dependendo do tamanho desse cisto, vai ter esse aumento de volume.
Eles são indolores e representam 10% dos cistos maxilares. Então, né, aparece com frequência. Uma imagem radiolúcida, unilocular, circunscrita. Onde esse cisto vai estar localizado? Na linha média, né? Próximo à linha média. Entre os ápices dos incisivos centrais superiores. Vocês vão observar que em alguns livros, alguns autores vão falar que parece uma pera invertida ou coração. E parece. Então, aqui foi um caso também que eu peguei esses dias. Eu nunca tenho foto, é muito difícil ter foto do paciente, porque, né, a maioria das vezes o paciente faz uma documentação ortodôntica, mas não tem nenhuma característica radiográfica, assim, e aí acabam não salvando essas imagens. Mas esse caso, primeiro eu peguei a radiografia, né, era uma periapical total, uma panorâmica, e me chamou muita atenção essa imagem, né? Muita atenção. Então, uma imagem que não está tão radiolúcida, mas eu vejo um halo bem circunscrito, bem delimitado, uma imagem unilocular. E aí eu já botei no laudo que poderia ser um cisto do ducto nasopalatino. E aí, quando eu vi que era uma documentação, eu fui olhar a foto para me ajudar. E aí, o que a gente vê aqui? Ó, um aumento de volume, está edemaciado. E quando a gente olha a panorâmica, a mesma imagem, né? A panorâmica a gente não consegue ver tão bem, mas você já chama atenção com essa imagem aqui, não é normal. Esse é outro paciente, foi o último paciente que eu vi aí na faculdade. Acho que foi uma das primeiras tomografias que foram feitas no AMB. E ele foi na clínica onde eu trabalhava e trabalho atualmente, fazer uma panorâmica, também fez uma periapical. E olha o tamanho, né, dessa imagem. Então, como está aqui entre os incisivos, a gente coloca como diagnóstico ou cisto do ducto nasopalatino, poderia ser um cisto radicular. E aí, quando a gente faz a periapical, a gente consegue ver lâmina dura. Tem uma reabsorção aqui no terço apical desse dente, mas pode não estar relacionada. E a gente vê o espaço do ligamento periodontal. Então, como primeira opção, foi o cisto do ducto nasopalatino. E esse paciente foi fazer, então, a tomografia no AMB. E pelos cortes oblíquos, a gente já vê, né, enorme essa lesão. Forame incisivo, né, não sabe nem onde está. E consigo, pela tomografia, mensurar essa lesão, aqui as reconstruções coronais. Consigo ver abaulamento, adelgaçamento de cortical. Consigo visualizar pelas reconstruções axiais que não tem comprometimento desses dentes, apesar de estar em contiguidade, íntimo contato, ela não está causando reabsorção desses dentes. Tudo isso eu não consigo ver na radiografia, né, dessa forma. Então, ó, o abaulamento, o adelgaçamento dessa cortical palatina, né? E aqui é um mais contido, esse aqui, né? Esse tá enorme e esse pequenininho, mas a gente consegue ver aqui um abaulamento da cortical vestibular, né? Um adelgaçamento da cortical vestibular e íntimo contato aqui com o forame incisivo. E um pseudocisto, né? Ele não é um cisto, mas se vocês olharem radiograficamente, vocês vão pensar que é o cisto ósseo simples. E os pseudocistos, eles são coleção de fluido que pode aparentar ser um cisto verdadeiro, quando visto na radiografia. No entanto, a sua parede é de tecido fibroso ou de granulação, não são cistos verdadeiros. E a etiologia acredita, né, que pode ter ocorrido um trauma, causando uma hemorragia, formando aquela cavidade, uma necrose isquêmica da medula ou alteração no metabolismo ósseo. As características radiográficas, uma imagem radiolúcida, bem delimitada, festonada, isso é importante. Ela vai festonar, ela vai contornar as raízes, tem uma imagem bem característica para vocês entenderem esse festonada.
ela é mais festonada na região superior e na região inferior a gente não consegue ver tanta cortical, mas ela é corticalizada. A gente só não consegue delimitar tão claramente igual a gente vê na região superior. E pode acometer região posterior de corpo e ramo da mandíbula e região anterior, principalmente aqui a região de sínfise. E a maioria ocorre nos primeiros 20 anos de vida. Então, são pacientes mais jovens. Então, aqui, ó, a gente vê uma imagem radiolúcida, bem delimitada, né? Ela está até com esse aspecto aqui mais irregular, inferior, né? Não é tão característico. Aqui, eu consigo ver que tem uma imagem radiolúcida nessa região, mas precisamos de mais informações. Então, a gente tem uma periapical. A gente consegue ver que não tem associação aqui com esse dente, né? Eu vejo o espaço do ligamento periodontal, vejo lâmina dura. Aqui, ó, a mesma coisa. Vocês estão vendo que muita região de sínfise, né? Então, aqui a mesma imagem. Aqui também. Aí, na periapical, consigo ver que não tem relação com esses dentes, né? Vejo lâmina dura, espaço do ligamento periodontal, de todos os dentes adjacentes à lesão. Também aqui região de sínfise. E aqui essa característica festonada que eu falei para vocês. Então, ela vai, ó, contornar as raízes dos dentes. Isso que a gente chama de margem festonada. Em cima, né, na região superior, ela é festonada, embaixo a gente não consegue ver tão bem, né? E agora vamos entrar nos tumores odontogênicos. A gente vai falar dos tumores benignos. Assim como os cistos, os tumores odontogênicos, eles estão relacionados com a proliferação de restos epiteliais estimulados por processos associados à formação dos dentes. Os tumores benignos, eles vão ter um crescimento lento. Por que isso é importante? Porque diferente do tumor maligno, o tumor maligno, o crescimento é rápido. Então, o crescimento lento, esse tumor vai conseguir reabsorver raiz, né? Ele vai ter mais tempo para isso. Os limites são precisos, são restritos a uma cápsula fibrosa, ausência de metástase e se assemelham ao tecido ósseo, ao tecido de origem. Aqui a classificação da OMS de 2017, então são todos esses aqui. Eu peguei o que é mais comum, né, o que a gente mais vê, né, tanto pelo menos na clínica radiológica. Vamos falar do ameloblastoma, do mixoma, cementoblastoma e odontoma. O ameloblastoma é um tumor odontogênico epitelial, mixoma e cementoblastoma mesenquimal e o odontoma misto. O ameloblastoma ele é um neoplasma verdadeiro do epitélio odontogênico, é um tumor persistente, localmente invasivo, possui comportamento agressivo, porém tem o crescimento benigno. A etiologia acredita-se que se origina de remanescentes da lâmina dental e do órgão dentário, e eles podem ser divididos em sólido, multicístico ou unicístico. A idade desse paciente vai variar. Quando for o multicístico, geralmente o paciente um pouco mais velho, né, entre, vamos dizer, 30 a 50 anos, e o unicístico uma idade um pouco mais baixa. Sexo masculino, mais frequente em negros, assintomático, como a maioria dos outros, então é um achado assim no exame de rotina, acomete a região posterior da mandíbula e, dependendo do tamanho, pode causar assimetria facial e tumefação. Então, nos livros vocês vão ver que o paciente, às vezes, né, com um aumento de volume bem grande aqui nessa região inferior, né, de região de rama mandibular. O multicístico é uma imagem radiolúcida, multilocular, margens menos regulares do que o unicístico, bem definidas e corticalizadas. Desloca dentes, tem 80% dos casos tem reabsorção radicular e pode ser associado a um dente incluso. Pode ser associado a um dente incluso ou não. E o unicístico é um unilocular com margens regulares.
Se vocês escutarem, lerem e alguém falar, peguei uma imagem com aspecto de bolhas de sabão, favos de mel, a primeira coisa que vocês vão pensar no ameloblastoma multicístico. As bolhas de sabão, elas representam essas loculações maiores, né? Desse lado aqui. E os favos de mel, essas loculações menores. Diferente do mixoma, que a gente vai ver a seguir, os septos do ameloblastoma são septos mais grossos e curvados. No mixoma, a gente vai ver mais ou menos assim, ó, septos mais retilíneos, tá? Então, essa é uma diferença. Isso aqui também é uma imagem da clínica. Aqui a gente consegue ver uma imagem radiolúcida, essas margens não estão tão regulares, né? Não tá tão radiolúcida assim também. Então, chamou bastante atenção. Aqui também parece que tem uma imagem radiolúcida, que está um pouco corticalizada. E, por acaso, eu conhecia esse paciente, até estudei com ele no colégio, mas ele fez o histopatológico e depois acabou que ele não sumiu, não falou mais comigo. Então, eu não sei que fim, né, deu, mas um diagnóstico foi o ameloblastoma. Poderia também, né, como diagnóstico diferencial, colocar o queratocisto, mas os septos do queratocisto, quando tem os septos, também são semelhantes, então, ou um ou outro. Aqui também, ó, vocês observarem bem, a gente consegue ver que tem uma imagem radiolúcida, circunscrita, ó, bem delimitada, seria uma hipótese, o ameloblastoma unicístico. Aqui, ó, conseguimos ver que está reabsorvendo raiz, então é uma característica, né? Esse crescimento, olha como, né, não é um crescimento antero-posterior, ele vai assim para todos os lados. E se a gente fizer uma tomografia, a gente vai ver bem esse crescimento vestíbulo-lingual. Então, é diferente do queratocisto odontogênico. Aqui na periapical, a gente consegue ver bem reabsorção radicular, tá? Aqui também, esse deslocamento apical que eu falei para vocês, que o cisto dentígero também faz. Então, a gente sempre coloca, né, ameloblastoma unicístico ou um queratocisto, ou cisto dentígero como segunda opção, porque o cisto dentígero também pode crescer bastante. E aqui eu consigo ver, né, uma imagem bem delimitada, eu vejo onde ela começa e onde ela termina, né? Tá indo lá até a cabeça da mandíbula, processo coronoide. Os ameloblastomas, eles podem recidivar quando o procedimento cirúrgico inicial não remover totalmente o tumor. Geralmente, essa recidiva acontece mais em pacientes com mais idade ou, né, naqueles ameloblastomas multicísticos. Os tumores recorrentes possuem uma aparência característica de estruturas múltiplas, então são semelhantes a pequenos cistos. O ameloblastoma ele também pode romper o córtex exterior e invadir os tecidos moles. E eu chamo a atenção aqui para a tomografia médica, né, tomografia de multidetectores, e a ressonância magnética. Porque se ele invade tecidos moles, não vai adiantar a gente fazer a tomografia computadorizada de feixe cônico. Se essa invasão for muito grande, a gente já faz a ressonância magnética, tá? Então, a tomografia de multidetectores, ela tem a janela de tecido mole, tá? E a ressonância magnética a gente vai ver até onde, né? Até onde esse tumor foi. Esse caso também apareceu outro dia. E assim, gente, é muito raro a gente pegar um pedido com um dentista falando, pesquisa de ameloblastoma, suspeita de ameloblastoma. É muito difícil. Qualquer, assim, suspeita de cisto dentígeros. Não, né? Quase nunca. E apareceu esse, né? Então, está escrito aqui, foi operado em 2017 e o histopatológico foi de ameloblastoma unicístico. Então, ele fez a tomografia
E o que a gente consegue visualizar nessa imagem? Parece que são múltiplos cistos, né? Não foi isso que a gente aprendeu ali no slide anterior? Não é característico da recorrência do ameloblastoma? Então, né, infelizmente, a gente precisa falar sobre isso. Então, aqui, ó, tem uma imagem hipodensa, mas está bem irregular, né? Aqui, ó, bem irregular, a gente consegue ver que tem como se fossem múltiplos cistos mesmo, menores. Aqui os cortes oblíquos, ó, imagens hipodensas, irregulares. A gente não vê rompimento aqui da cortical lingual, mas tem um abaulamento. Então, o diagnóstico provável seria uma recorrência mesmo desse ameloblastoma. Também nas reconstruções coronais, né, a gente vê as mesmas imagens. Olha como, né, esse osso aqui não está característica normal. Falamos desses todos e a gente não vai conseguir falar de todos os tumores, mas alguns que apareceriam com umas imagens semelhantes, no entanto, esses têm calcificação no seu interior, seriam esses 3 aqui. Então, tumor odontogênico adenomatoide, aqui uma imagem para vocês, geralmente ele acomete caninos superiores, e ele tem calcificações no seu interior, só que essas calcificações, elas são mais dispersas. Também é um tumor odontogênico epitelial. Aqui, o tumor odontogênico, o TOEC, a gente consegue ver que essas calcificações, diferentes daqui, elas são mais na coroa, né, desse dente, não tão dispersas. E o fibrodontoma, essas calcificações, elas estão mais dispersas ainda e acomete mais a região inferior. Então, está associado aqui com o dente incluso, né? Se tivesse muito inicial, a gente poderia dar, né, o diagnóstico diferencial de ameloblastoma, um cisto dentígero, queratocisto odontogênico, mas a gente consegue observar que tem calcificação aqui no interior, né? Então, a gente não se confunde quando tem essas calcificações. O mixoma odontogênico é um neoplasma intraósseo benigno que se origina do ectomesênquima odontogênico, apresentando crescimento lento, se infiltrando no osso medular, mas não sofre metástase também. São originários de células mesenquimais primitivas que possuem características de fibroblastos modificados. É incomum, então a maioria que eu falei para vocês, eles acontecem com mais frequência, né? Já o mixoma, ele é mais incomum. A idade média desses pacientes varia de 10 a 30 anos de idade, tem uma ligeira predileção pelo sexo feminino, predileção pela mandíbula região posterior, e ele é indolor e de crescimento lento, assim como os outros. Eles não são encapsulados, então eles tendem a se infiltrar no osso medular adjacente, e eu já falei, não sofre metástase. Uma imagem radiolúcida ou multilocular pode deslocar dentes, mas a reabsorção radicular também é rara. Margens irregulares, bem definidas e corticalizadas, promove a perfuração das corticais ósseas, ou vestibular ou lingual. Pode conter trabéculas delgadas insignificantes de osso residual, que lembram, então, esses septos retilíneos. Vocês vão ver nos livros esse aspecto de raquete de tênis. Botei esse boneco aqui porque eu não vejo essa imagem de raquete de tênis, mas, né, se vocês forem fazer um concurso e ler lá raquete de tênis, saibam que é um mixoma. Então, aqui, ó. Opa. Esses septos retilíneos, diferente das bolhas de sabão e dos favos de mel no ameloblastoma, algumas vezes ele pode ter esses septos mais curvados, mas o mais normal são os septos retilíneos, causando esse aspecto de raquete de tênis. Aqui, ó, a mesma coisa, né? Esses septos retilíneos aqui também. A periapical, ó, septo retilíneo, não é aquele septo tão curvado. O cementoblastoma
É um neoplasma benigno, de origem mesenquimal e composto principalmente por cemento. A etiologia ela é desconhecida, acredita-se que é derivado de cementoblastos neoplásicos. Lembrando que vocês sabem que na radiografia a gente não observa a diferença entre a dentina e o cemento, então o cemento ele não é observado radiograficamente, exceto quando ele tem um crescimento anormal, como no cementoblastoma ou na hipercementose. As características clínicas, crianças e adultos jovens, sem predileção por gênero, mais comumente acomete primeiros molares inferiores, e uma característica aqui é que em 2/3 dos pacientes vão apresentar dor e tumefação. Como essa imagem se apresenta? Eu estava aqui o tempo inteiro falando de imagem radiolúcida, né, circunscrita ou inocular. Aqui não é cemento, então vai ser uma imagem radiopaca com halo radiolúcido e unilocular. Lembra uma bola de golfe, vocês vão ver em alguns livros também falando isso. Margens regulares, bem definidas e corticalizadas, pode promover perfuração da cortical óssea, 80% vai ser na região de molares inferiores e pode causar reabsorção radicular. Então, aqui eu não vejo ligamento mais, né? Tá tudo unido, né? E causando, na maioria das vezes, essa reabsorção. Então, aqui essa panorâmica, essa raiz distal do 46 é uma panorâmica, a gente não está conseguindo ver legal. Aí a gente faz uma periapical. Então, a gente vê essa imagem radiopaca com esse halo radiolúcido aqui no terço apical. Qual o diagnóstico diferencial? Pode ser uma displasia focal na fase de maturação? Colocaria como segunda opção. Se esse paciente tem dor, já me faz pensar mais no ameloblastoma. No cementoblastoma. Aqui a característica de bola de golfe, tá? Associada, então, à raiz mesial desse dente. Sempre também dando um diagnóstico diferencial. Acabou. Aqui só tem essas. O odontoma, que é o tumor mais comum, né? Os tumores odontogênicos, ele é o mais comum, depois o ameloblastoma. Ele é classificado hoje como um amartoma. São tumores odontogênicos mistos, pois são compostos de tecido dentário mineralizado, tanto de origem epitelial quanto de origem mesenquimal. A etiologia, acredita-se que é uma infecção local ou traumatismo, mas é mais desconhecida. E ele pode se apresentar de duas formas, ou composto ou complexo. O composto, vocês vão olhar aquela imagem na radiografia e vocês vão falar, são vários microdentes supranumerários. Eu vejo dente. No odontoma complexo, você vai falar, meu Deus, o que é isso? Porque é uma massa, né? Um conglomerado ali, a gente não consegue ver dente ali, não. Então, a gente vê uma massa mesmo, né? Então, é uma massa conglomerada de esmalte e dentina que não exibe semelhança anatômica com dente. As características clínicas, faixa etária entre a primeira e a segunda década de vida, sem predileção por gênero, expansão indolor, geralmente afeta a erupção dos dentes. Então, está associado com um dente que não está na cavidade bucal. O composto, vocês vão olhar, vão ver dentículos, uma imagem radiopaca, né? Várias imagens radiopacas, margens regulares, bem corticalizadas e definidas, geralmente em região anterior, o composto, tanto da maxila quanto da mandíbula, associada a um dente incluso, e o complexo a gente vai ver na região posterior. E essa imagem é uma imagem radiopaca complexa. Então, aqui, ó, região anterior, eu vejo múltiplos dentículos aqui e um maior aqui nessa região anterior da mandíbula. Aqui, região anterior da maxila, vários dentículos, né? Parece que tem uma cápsula aqui, ó, radiopaca em volta. Aqui parece mais um complexo, mas tá na região anterior. Eu não consigo ver tão claramente, né? Parece mais uma massa mesmo conglomerada.
Aqui, né, uma massa conglomerada com essa imagem radiolúcida em volta e o halo radiopaco. Poderia um diagnóstico diferencial aqui, a gente poderia colocar a displasia cemento óssea focal na fase de maturação também. Ficaria aí entre um e outro. Aqui, ó, a região posterior, então essa imagem radiopaca, né, mais um conglomerado aqui não está tão característico, mas seria uma opção. E aqui está associado a um dente incluso, o 21 aqui está incluso, e aqui vários dentículos. Aqui é um matomo, não é do mesmo paciente, mas só para vocês, né, para a gente conseguir ver. Quer dizer, agora eu não sei. Eu acho que não é do mesmo paciente, não, mas está bem parecido o caso, né? Tem um 21 aqui incluso e a gente vê vários dentículos com essa imagem radiolúcida em volta e o halo radiopaco. Nas reconstruções axiais, também a gente consegue ver, ó, vários dentículos, ó, aqui, ó. Aqui. A proximidade com o canal nasopalatino, que a gente não consegue ver isso numa imagem bidimensional. Aqui nas reconstruções sagitais a gente consegue ver melhor, né, esses dentículos. Aqui, nos cortes coronais. E agora, pra gente, eu não sei se eu passei muito da hora. Passei um pouco. Mas pode agora ficar tranquila. Não, mas agora a gente eu não vou entrar, né? Não vou falar de cada um dos tumores malignos, mas eu acho muito na verdade seria uma aula aí mais de não sei quantas horas, porque é muito importante. Vocês sabem que em homens os tumores da cavidade oral estão em 5º lugar, né? Então, assim, é muito importante, gente, a gente chamar a atenção para a anamnese, para o exame clínico, porque tá aí, né? Se a gente não vê, alguém vai ver, né? E ele tá vendo a gente. Então, qual a diferença do tumor maligno para o benigno? Crescimento rápido, ele é invasivo, pode ocorrer metástase, tem anaplasia, então essas células não se assemelham com as células de origem, tem um crescimento ilimitado. Qual vai ser a característica radiográfica dos tumores malignos? Eu estava aqui a aula inteira falando de imagem bem delimitada, regular, circunscrita, né? Esse halo, esse osso ali tentando conter aquela lesão. No tumor maligno, gente, não tem nada a ver a imagem. Então, essa imagem ela vai ter borda difusa por conta dessa evolução rápida, forma totalmente irregular. A gente não tem corticalização dessa imagem. Estrutura interna, maioria das vezes vai ser radiolúcida, a não ser que esteja, né, um remanescente ósseo ali. Mas por quê? Porque é destruição óssea, não tem formação, neoformação óssea correndo ali. A gente vai ter uma imagem bem característica de dente flutuante, porque no tumor maligno, por o crescimento ser rápido, ele não vai conseguir reabsorver as raízes desse dente. Então, essa é uma característica que a gente tem que levar muito em consideração. Ele vai lambendo aquele dente e a raiz fica intacta, fica íntegra. Tem destruição total das corticais ósseas e pode ter a fratura patológica. Clinicamente, o que vocês têm que fazer? Prestar muita atenção no exame clínico. Tem uma ulceração que nunca melhora, tem uma mancha branca, leucoplásica, uma mancha vermelha, eritroplásica. Isso tudo tem que chamar atenção e tem que bater com a nossa imagem, se já tiver mais avançado, né? Então, seria um papo aqui para mais uma aula inteira. A classificação da OMS aqui, de 2017. Esses são os dados do INCA, de 2020, né? Como eu falei para vocês, aqui ó, o câncer de cavidade oral está em 5º lugar. Então, né, prestar muito atenção no exame clínico, na anamnese. Como essa imagem, então, ela aparece?
Isso é um caso, né, que a professora Jéssica me cedeu. A história dessa paciente era uma paciente jovem, acho que não chegava a 30 anos, e ela foi no dentista e estava com mobilidade no 25, o dentista extraiu 25. Depois de mobilidade no 26, o dentista extraiu 26. E aí ela procurou outro dentista, porque ela ficava tomando antibiótico, anti-inflamatório, não melhorava. E aí o dentista pediu uma panorâmica e foi cair lá com a professora Jéssica. E aí fizeram essa panorâmica, a gente consegue observar, não está, né, tão legal aqui essa radiografia, mas a gente consegue ver que tem uma imagem radiolúcida bem irregular, não tem reabsorção aqui desse dente, né, associado. E aí, quando a gente faz uma periapical, o que a gente vê? Poderia ser uma perda óssea, mas tão localizada nessa região, então a gente tem que chamar a atenção disso. Né? Se tivesse, né, essa perda óssea aqui do outro lado, embaixo, então a gente já começa a pensar que pode ser uma perda óssea. Agora, tem uma perda óssea localizada, tão irregular desse jeito, a gente tem que prestar muita atenção. Essa paciente, ela tinha um carcinoma de células escamosas e ela veio, infelizmente, ela veio a óbito depois de 2 meses que ela fez essa radiografia. Imagem do livro também, a gente não consegue ver tão legal igual as outras, mas aqui, ó, a gente consegue ver essa imagem irregular, né? Eu não consigo saber onde ela começa e onde ela termina. Não tem reabsorção dentária, tá? Então, bem característico. Aqui a mesma coisa, bem irregular, destruindo o cortical, né? Essas foram as referências bibliográficas. E muito obrigada, tá? Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Fiquei realmente muito feliz de receber o convite de vocês e poder matar um pouquinho a saudade, né? É isso, gente. Fim. A gente que agradece, professora. A aula foi muito, muito boa. Tenho certeza que a maioria gostou, assim como eu. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Muito bom, Amanda. Dormiram todos. Que nada, Não, cadê né? o pessoal? Mas eu recebi uma aqui pessoal, no privado, professora. o pessoal não gosta de aparecer, não. É uma luta. Gente, esse negócio de aula online, ninguém aparece, você fica aqui falando sozinha. É a luta, minha filha. É uma luta. A câmera aí. Gente, eu recebi uma pergunta aqui, Amanda. Oi. Pode acontecer do cisto dentígeno cometer mais de um dente e pode acontecer do paciente ter mais de um ao mesmo tempo? Pode sim. Geralmente, né, o mais comum é ele acometer só um dente, tá? Mas igual aquela imagem que eu mostrei, que tinha um supranumerário e um outro dente envolvido, pode ser que no momento de formação deles tenha ocorrido isso, tá? Mas o mais comum, que a gente mais vê, é em um dente só. E pode ocorrer em mais de um dente junto. Entendi. Ficou claro. Amanda. Mais alguém? Oi. Como que é... Eu vou botar a minha dúvida. Como que é a sua atuação agora em relação aos clínicos, por exemplo? Né? Porque lá no diagnóstico a Nath está lá, e aí quando tem alguma lesão, essa do cisto, né? Ela estava lá, ela analisa, então a gente tem esse contato direto. Mas como é laudar essas lesões? Vem informação para você, depois volta a informação se era isso mesmo, se não era, como é que é? Então, eu falo que essa é a única parte que eu não gosto da radiologia, porque, gente, não volta a informação. Assim, ou eu tenho que ligar, né? Porque às vezes chega uma imagem assim
do nada, sem ninguém ter escrito nada no Você não pedido. fica curiosa, assim, depois, para saber se era o que era? Muito curiosa. Então, assim, igual eu falei, eu nunca sei se a minha primeira hipótese de diagnóstico estava certa. Então, assim, a minha ideia, eu queria trabalhar dentro de uma clínica radiológica e de uma clínica, né, de histopatologia. Para eu, vou mandar e quero saber o que é. Então, isso seria muito legal, isso. Eu estava falando isso hoje, né? Porque uma aluna já formada me mandou um caso. Né? Agora que a gente já tem alunos formados, né? Já estão aí atendendo. Aí já começa a mandar os casos de estômago pelo WhatsApp. Aí eu já falo, olha só, me fala, tá? Depois, que as pessoas mandam. Aí ninguém fala nada. Opinião, e aí acho que radiologia é a mesma coisa, né? Mandam a imagem. Inclusive, esse caso que eu mostrei desse paciente, que foi uma das primeiras tomografias lá do ambulatório, eu só tive certeza que era porque vocês fizeram a biópsia. Então, eu falo com propriedade, né? Mas outras coisas, não. Eu sempre tenho que falar, pode ser ou pode ser outra coisa. Então, isso é a parte ruim da radiologia. É a parte chata. Eu acho que eu ia morrer de curiosidade. Eu sempre falo para a Nath, perguntando, eu ia morrer. Eu ia ligar para a pessoa e dizer, e aí, você tirou? Às vezes a gente consegue falar com um dentista, assim, né? Mas depois eu não vou ligar para ele, tô curiosa e tal. Né? O ideal seria ter um feedback, assim, mas não existe. Realmente não. Entendi. Gente, tem mais alguma pergunta para Amanda? Não? Amanda, muito obrigada, tá? Por dispor do seu tempo. Sei que está todo mundo corrido aí. Muito boa sua aula. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. E poder passar um pouquinho, né, gente? Porque é um assunto, assim, para... Muito complexo. Muito complexo. Gente, vamos aparecer para tirar uma foto, para registrar. Oi. Cadê, gente? Se alguém quiser anotar meu contato, tal, estou sempre disponível também. Manda Quem está gravando pode parar de gravar.